Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para poder vir aqui, nessa casa tão querida, poder trazer um pouquinho daquilo que a gente vê nos livros e raciocina em cima e trazer de uma forma simples como uma conversa. Vocês me desculpam, eu não sou muito familiarizada com o microfone, espero que estejam todos escutando direitinho. E aqui nós viemos falar, olha que verdade, né? Que tema oportuno para essa época que vivemos, que é o Natal, tão pertinho que está. Como na nossa televisão, no rádio, em todo lugar que a gente vê, a quantidade de propaganda nos instigando a comprar, e cada vez mais vai dando a impressão que o Natal é uma noite de compromissos com troca de presentes, querer agradar os nossos filhos, os nossos queridos, com aquilo que a gente mais pode dar e com uma ceia bonita e muito rica. E que, na verdade, nessa época do Natal, sabemos que fica uma aura especial em volta, né, de todo o nosso planeta, porque é quando as pessoas lembram mais da palavra de Jesus, quando a luz do Cristo tem a chance de pelo menos uma noite, em toda a humanidade, em todo cristão, entrar na casa das pessoas, porque se comemora o nascimento do Cristo, o nascimento no nosso pensamento, no nosso coração, o renascimento, na verdade. Então, fica uma vibração especial em volta disso tudo. E nós vamos distorcendo, muitas vezes, todo esse belo sentimento que é do renascimento do Cristo no nosso coração, com o consumismo que o Natal vem trazendo como propaganda de televisão, como propaganda das lojas. Então, que a gente lembre. E a lição de hoje vem falar sobre o desprendimento material dos bens materiais e como isso é difícil no nosso coração. Ainda mais agora, que é uma data da gente doar, ajudar, lembrar que mais que tudo no Natal é lembrar das lições do Cristo. E qual é a primeira, maior verdade que o Cristo veio nos ensinar? Quando os homens perguntaram para ele qual é a verdadeira lei, e ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e desejar ao próximo aquilo que nós queremos para nós. E aí vem o Espiritismo, que a gente, com a nossa mania de ir distorcendo as coisas para que fique confortável para nós, porque lá Moisés, muito antes de Cristo ainda, já veio trazer o princípio das leis morais. Nós pegamos esse princípio e fomos assim, distorcendo de uma maneira que ficava confortável para o homem, que desse para a gente aproveitar das leis de uma maneira que nos apropriasse, com poder, com conforto, pois veio Cristo e veio corrigindo todas essas distorções, nos ensinando que a verdade, ela é única e estava na essência, mas que a gente andava distorcendo, pois a gente pegou os ensinamentos do Cristo, como é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e nós ainda temos dificuldade de entender, ainda vamos distorcendo os ensinamentos do Cristo, a boa nova, o evangelho que ele trouxe, de uma maneira que nós vamos colocando pontos e vírgulas, de um jeito que a gente interprete de uma maneira confortável para nós. Aí o que aconteceu? Veio essa doutrina espírita maravilhosa, voltar a gente para o nosso trilho, fazer com que a gente realmente entenda a essência daquele ensinamento. Mas nós ainda temos essa dificuldade. Mas vamos aprendendo, vamos entendendo. Agora não dá mais para dizer que não tem quem explique. O Espiritismo vem tirar a mística, vem tirar o lado fabuloso e mostrar a essência verdadeira do que nos ensinava, do que queria dizer as parábolas e as lições de Jesus. E aí, quando a gente fala de caridade, a gente ainda distorce. A gente ainda quer um jeito de fazer uma caridade que seja fácil para nós e que acreditamos que podemos ter tudo o que queremos, ainda ser caridosos e viver o melhor dos dois mundos. O que significa isso?
O capítulo que a gente vai refletir na noite de hoje é o capítulo de 16, que diz assim: não servir a Deus e a Mamon. Que significa, nós não conseguimos servir a essas duas potências com plenitude igual. O que significa esse Mamon? É como se fosse uma personificação, mas significa cobiça, desejos materiais. Nós não conseguimos viver a realização plena de todos os nossos desejos materiais, que a nossa vida terrena seja completamente satisfeita de tudo aquilo que sonhamos e queremos e necessitamos como bem material, e ao mesmo tempo nos lembrarmos e não prejudicar e vivermos com o verdadeiro objetivo que é a nossa vida espiritual, que é servir a Deus, a entender e respeitar as leis de Deus e a vontade dele. Então esse capítulo nos diz assim: é impossível vivermos o melhor dos dois mundos. E como é que a gente acha o equilíbrio disso? Então, significa que a gente não vai ser feliz? Que a gente não tem direito de ter as coisas? Quando a gente fala de caridade, de desprendimento, é um sentimento que machuca no pensamento, né? Como é que faz isso? Tem alguma regra? Quanto é que se deve dar? É uma porcentagem do que se tem? Eu devo dar toda semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Que quantidade que eu faço? Quem que me ensina isso? Como é que a gente faz isso? E eu vou trazer as respostas, não são minhas não, porque as dúvidas batem na cabeça de todo mundo. E já repararam que quando a gente fica numa roda de amigos e a gente vai falar sobre caridade, cada um tem uma opinião. Uns acham que deve dar, outros acham que não deve dar, outros dizem que só prejudica. Como é complicado isso, não é? E todo mundo tem essa dualidade dentro de si. O que fazer, como fazer, o que é certo? Então, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ver o que é que os Espíritos nos falam, como é que eles nos orientam a fazer. Todos esses questionamentos, tem 2 capítulos do Evangelho que nos auxiliam muito, o capítulo 15 e o 16. O 15 vai falar sobre caridade, fora da caridade não há salvação, por que é que temos que ser caridosos, e o 16 fala como fazer essa caridade, não servir nem a Deus e não servir a Deus e a Mamon, que é impossível a gente fazer tudo melhor dos dois mundos ao mesmo tempo. Então, como é que nós temos essa força para esse desprendimento material? Como é que nós conseguimos medir ou saber ou como fazer para abrir mão de coisas nossas para o auxílio do próximo? Sabe o que Caibar Schutel diz nesse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus? Caibar Schutel tem uns ensinamentos duros, mas esse livro então é excelente. Ele traz as parábolas mais famosas do Cristo sob a luz do Espiritismo, explicando o que queria dizer cada parábola. Nesse livro, só de parábola que fala em relação ao dinheiro, à riqueza, à caridade, acho que tem mais de 5, 6. Fala sobre a parábola das minas, a parábola dos talentos, a parábola do homem avarento, a parábola da pérola. Então, quem tiver a chance, tem inúmeras parábolas que vão nos ensinar e nos educar em cima desse tema. Mas ele fala qual é o sentimento que a gente tem que ter para trabalhar, para que nós consigamos ter um início de um entendimento desse desprendimento que temos que ter para poder auxiliar o próximo. Ele diz assim, qual é o homem racional, tendo a certeza de que tudo acaba neste mundo, que renuncia à fortuna, a prazeres, a bem-estar, em benefícios de terceiros, em benefícios de outros, que forçosamente também terão o seu fim num caixão do cemitério. O homem que acredita que o final é aqui e agora, que nós não temos vida após a morte, que não acredita na imortalidade, não tem a força para auxiliar. Na verdade, não tem a força, não tem a base, porque não tem a fé. Caibar Schutel diz assim, que a fé na imortalidade, essa certeza que a gente tem
das promessas do Cristo, de que a nossa vida não acaba aqui agora, mas que nós vamos vivendo vida após vida, encarnação após encarnação, aprendendo as lições, experimentando, vivendo as provas e as expiações, e que essa certeza de que com esse aprendizado nós vamos galgando, subindo, degrau a degrau, o caminho da nossa evolução, nós vamos encontrar a felicidade futura. Jesus nos prometeu, nas bem-aventuranças ele nos dizia assim: bem-aventurados os aflitos, que deles serão reino do céu, bem-aventurados os mansos, os caridosos, porque deles será a felicidade futura. E ele não nos disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se nós não acreditarmos em tudo isso que Jesus nos prometeu, em tudo isso que ele nos falou, como é que nós vamos ter força de sermos caridosos, misericordiosos, como Jesus nos ensinava? Então, Caibar Chilton diz nessa lição: o maior tesouro que o homem pode ter na terra é a certeza dentro do seu coração na imortalidade. E olha só, nós estamos numa casa espírita. Não dá mais para duvidar que exista um mundo invisível. Olha só há quantos milênios, há quanto tempo o homem acredita no mundo invisível, acredita nos espíritos. Pois lá, quando a gente estuda na história, na escola, a gente não escuta falar que o faraó e os homens consultavam os oráculos. Quem eram esses oráculos, se não espíritos? Ou outras religiões que falam de expulsar demônios. Quem são esses demônios, se não são espíritos? Os santos, quem não são os santos, se não são os espíritos? Pois não é só nós que acreditamos, é que nós estudamos, entendemos, e lemos, ouvimos, temos à disposição o livro, por exemplo, O Céu e o Inferno. A gente estuda muito o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos nas escolas, mas uma das obras básicas de Allan Kardec é O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é o depoimento de espíritos que viveram na Terra e contam as suas experiências pós-morte. Aqueles que foram felizes e que se encontram felizes depois, porque encontraram os queridos, porque encontraram o reconhecimento daqueles que eles fizeram o bem, o reconhecimento do amor e da caridade, do desprendimento que eles tiveram na Terra e encontraram a felicidade futura. Mas lá também tem o depoimento daqueles que foram muito ricos e muito felizes na Terra, mas que sofrem horrores depois que saíram daqui, porque se apegaram àquilo que não levaram. E essa é uma das lições que a gente fala hoje. Como é que nós temos esse desprendimento? Lembrando que os tesouros daqui, se os nossos tesouros na terra, se aquilo que mais nos prende, aquilo que mais amamos, é o nosso celular, a nossa casa, o nosso carro, o nosso corpo, eu lamento informar, mas a gente não leva nada disso. E aí? E aquela pessoa que mais se preocupa com essas coisas, quando chega do lado de lá, sente falta de tudo isso. A gente diz: não, mas eu não tenho apego, eu não tenho eu sou desprendida. Quantas horas por dia nós passamos na rede social? Quantas horas por dia algumas pessoas se dedicam ao corpo? Quantas horas por dia nós nos dedicamos? Porque André Luiz diz assim: nós nos transformamos naquilo que amamos. Quantas horas no dia nós estamos nos dedicando aos nossos prazeres materiais? Porque quando morrermos, quando desencarnarmos, nós não passamos de encarnados para anjos. Não, nós continuamos assim, os mesmos, com os mesmos desejos, as mesmas vontades,
as mesmas manias. Aí aquele que não consegue se desprender do celular, vai chegar lá e não vai ter a rede social para ficar olhando. Imagina que desespero, como é que vai fazer? E aquele que fica preso ao cigarro, ou à bebida, ou aos vícios, também não vai ter lá. Olha como é importante. A gente diz de apego, essa lição vem falar principalmente dos apegos aos bens materiais, mas a gente tem apego a muitas coisas que não são só bens, eu digo até às vezes pelos filhos, né? Às vezes a gente tem os nossos filhos e a gente vive em função dos filhos e todos a gente se justifica por eles, esquecendo qual é a maior verdade. Fora da maior verdade, fora da caridade não há salvação, é que todo mundo um dia vai desencarnar. Ninguém gosta de pensar nisso, mas é preciso. Se nós não pensarmos nisso, como é que nós vamos cuidar da vida? Se a gente não tem certeza da imortalidade da alma e a gente não pensar nisso, é ser imprudente. Então, a maior certeza que temos é que um dia não vamos estar aqui. E nós temos que viver com essa certeza, principalmente das coisas que vivemos, daquilo que temos. Por exemplo, os nossos filhos. Nós não podemos viver achando que somos eternos pais presentes do lado deles. Muitas vezes justificamos o nosso apego às coisas. Olha como nós distorcemos as coisas. A gente trabalha muito porque quer poupar aos filhos para não passarem as dificuldades que nós passamos. Ou que queremos fazer a previsão para eles, para que eles tenham um futuro garantido nesse mundo que anda tão maluco. E aí nós trabalhamos como loucos, passamos o dia inteiro na rua e não ficamos com os filhos. Por quê? Porque estamos muito ocupados em cuidar do futuro deles. Será que é mais importante para eles um momento de olho no olho, de conversar, contar como é que foi o dia, as suas necessidades, os seus medos e anseios, e nós estarmos presentes para sermos exemplo? E isso não precisa de quantidade, mas tem que ter momentos. Ou é só de dinheiro que os nossos filhos precisam? Quantas histórias a gente já não viu no cinema, na televisão, de tragédias, de pais que se preocuparam tanto com o futuro dos filhos e esqueceram de conviver com eles. E aí a gente acha que isso vai trazer um amor certeiro dos nossos filhos, né? Daqueles que amamos. A gente acha que se a gente prover tudo o que eles querem, tudo o que eles nos pedem, nós vamos ter o amor garantido. Ninguém garante isso. Pelo contrário. No livro Nosso Lar, eu sei que quase todo mundo conhece a história, a maioria das pessoas gosta de assistir o filme, porque o filme é mais fácil, mas quem tem a paciência e gosta de ler ali, o filme Nosso Lar é uma grande história de André Luiz, mas dentro dele tem várias pequenas histórias, e uma das histórias que aparece era de um homem, onde André Luiz encontra nas câmeras de recuperação, um homem que se encontrava em ódio e sofrimento, e André Luiz encosta perto dele para escutar essa história desse homem. E ele, em raiva verdadeira, odiava o seu filho, que estava encarnado. E ele dizia, mas por que tanto ódio? Ele dizia, porque ele me matou. E aí ele contou a história. Era um homem muito rico, que ficou doente, muito adoentado, e tinha seus filhos, e os filhos ao lado do leito, acompanhando aquele pai muito adoentado, sofrendo junto. Quem tem família sabe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil ter uma pessoa acamada em casa, e aquela espera, aquela expectativa, e esse homem já não tinha uma expectativa de se recuperar, mas estava ali, nos seus momentos. E um dos filhos era médico, e vendo o sofrimento do pai, resolveu encurtar esse sofrimento e achou que se ele desligasse as máquinas, ou o pai ia se encarnar e ia parar de sofrer, e eles também iam parar de sofrer com aquela espera, aquela angústia da espera da morte. Pois o pai, depois de desencarnado, continuou vivo, assim como nós fomos falando aqui. O ser não muda, continua o mesmo. Então ele perdeu o corpo físico, mas ele viu a sua família do lado.
e ele se sentiu assassinado por aquele filho. O filho não teve a intenção de matar o pai, mas o pai sabia que os filhos tinham necessidades financeiras e que aquela fortuna que ele tinha ia ajudar os filhos, ia trazer o conforto que eles precisavam. E o pai se sentiu assim, traído e assassinado. Olha só, se o filho fez isso pelo dinheiro ou não, não sabemos, não conta a história, mas conta a história sofrida e chorada e doída do ódio desse pai por esse filho, que passou uma vida acumulando riqueza e que depois se decepcionou. Então, como é que está o nosso sentimento com aquilo que temos? Essa lição, ela vem nos ensinar a lembrar, em primeiro lugar, que para que a gente tenha esse desapego, para que a gente não sofra pelas coisas que temos, é lembrar que a Deus tudo pertence, nada é nosso. Nesse capítulo do Evangelho, ele conta uma história assim, olha que legal, ele diz assim: imaginemos um homem rico que lhe deu uma grande quantidade de dinheiro, um empréstimo, e nós, como homens honestos, recebendo esse empréstimo, assim que a gente consegue se desfazer dos nossos problemas, a gente vai lá e quer devolver esse dinheiro com gratidão pelo dinheiro que nos foi emprestado. Pois agora imaginemos que este homem com muito dinheiro é Deus, e que Ele nos dá esse empréstimo, essa grande posse em nossas mãos. E a única coisa que Ele quer de nós é a nossa gratidão e o nosso amor. Ele não quer o dinheiro de volta, mas Ele dá uma condição: que nós ajudemos a todos aqueles que passarem na nossa frente e precisar do nosso auxílio. Pois é assim que nos convida a lição a pensar. Tudo que temos, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, o nosso corpo, o nosso trabalho, as condições que conseguimos juntar, nada é nosso. É uma oportunidade que Deus nos deu. Até as nossas capacidades de pensar, os 2 braços sadios, as 2 pernas, bons olhos, bons ouvidos, tudo isso Deus nos deu como um instrumento. Para quê? Para fazer o bem. Deus não desce para fazer o bem com as próprias mãos. Ele usa os homens de bem. E quem são esses homens de bem? Somos nós, dentro das nossas capacidades. Então essa lição vem falar para que a gente não distorça o apego, para que a gente não confunda previdência com avareza, mas também não significa que é para nós nos desprendermos de tudo e sair tem tantas histórias que mostram que Jesus fala assim: então larga tudo e vem comigo. E os homens titubearam e não tiveram coragem de seguir a Jesus. Não significa que Jesus está convidando a todos nós para nos largarmos de tudo e seguir Ele. Tem momentos que sim, mas não é errado conquistarmos as nossas necessidades. Todo mundo precisa de uma casa para morar, roupa para vestir, um abrigo, alimentação. Não é justo? É justo corrermos atrás de tudo isso. É errado queremos ter uma vida confortável, poder viajar de vez em quando, poder ter as coisas? Não, é louvável. Agora, o que é que estamos fazendo para conquistar isso? É um trabalho honesto? Esse trabalho está prejudicando a minha evolução espiritual? É esse o convite que ele faz. E entre a avareza e o desprendimento, que é o esbanjamento, existe a caridade. E como é que eu sei medir essa caridade? Caibar Sutton, nesse livro, também diz assim: o homem tem 3 deveres na vida. O primeiro dever é para com Deus, reconhecendo que a Ele tudo pertence, que nada é nosso, que é tudo como um empréstimo e que nós vamos ter que prestar conta daquilo que nos foi emprestado. A nossa capacidade, o nosso corpo físico, a nossa família, tudo aquilo que conquistamos. A gente acha que é nosso, nós trabalhamos duro, suamos, temos o mérito de usar, mas é oportunidade. E olha tanto quanto é oportunidade. Gente, quantas pessoas nós conhecemos que são inteligentíssimas, super capazes,
e não consegue juntar nada. Você fala, nossa, mas essa pessoa é tão capaz, é tão inteligente, é tão versátil e não consegue sair do buraco. E que tem outros que você fala assim, isso aí não tem nada e consegue juntar esse dinheiro todo. Olha, vamos ver lá, cantor. Tem uns cantores que não sabem nem cantar e são sumidades, aí, né? Juntam dinheiro. E tem outros que são tão talentosos e não saem ali, porque não é para eles. Então, entender que são oportunidades que nos são dadas e que nós temos que trabalhar dentro das capacidades que temos, mas que nada é nosso, que tudo a Deus pertence, até a vontade dele. E sermos gratos, porque o que acontece é que nós temos muita mania de olhar para cima. Quando olhamos para cima, a gente olha tudo que a gente quer e o que a gente não tem. O quintal do vizinho é mais bonito, o carro é mais legal, o celular é melhor, a mulher é mais bonita, os filhos são mais arrumadinhos, são mais educados. A gente só tem mania de olhar o que a gente não consegue. E olha que está difícil de conseguir as coisas, porque a modernidade está tão grande, quando a gente acha que conseguiu um carro legal, 3 meses não vale nada. Celular e computador nem se fala. O mundo está tão efêmero, que se a gente for querer acompanhar, nós vamos viver essa escravidão. Então, é tudo muito corrido, tudo muito efêmero. E a gente tem que tomar cuidado de não ficar correndo atrás daquilo que não é o nosso verdadeiro objetivo. É isso que fala a lição quando diz que as nossas necessidades materiais não podem estragar, não podem tirar nós do caminho da nossa jornada espiritual. Então, nós temos o dever para com Deus. E quando a gente olha para cima, nós somos ingratos, porque a gente acha que merecia tudo que o outro tem e a gente não consegue. E nos convida, ao contrário, olhar para baixo, ver o tanto de pessoas que não têm nem metade, nem um pouquinho daquilo que temos. Quantos não têm uma casa para morar? Quantos não têm uma mãe para abraçar? Um filho para sentir o cheiro, para ficar pertinho? Quantos não têm? Então, mesmo os nossos, que são difíceis, mas a gente tem que agradecer, porque temos. Então, isso é reconhecer que a Deus tudo pertence, que Ele nos dá como oportunidade. O segundo dever é conosco mesmo. Nós temos o dever de nos cuidarmos. Então, nós precisamos estar saudáveis, precisamos nos alimentar bem, precisamos ter noites de sono, precisamos ter um pouco de lazer, porque senão a gente não tem tempo de olhar nos olhos dos filhos, do marido, da esposa, para saber o que acontece com o outro. Por isso que a humanidade sofre tanto. Somos cada vez maior o número de pessoas e nos sentimos cada vez mais sozinhos. Estamos cada vez mais conectados com a internet, com rede, e cada vez mais distante do toque, do olhar, do abraço, do falar eu te amo de pertinho. Então, lembrar de que temos que cuidar desse nosso corpo físico, que é o nosso instrumento de trabalho que Deus nos deu. Mas também temos que cuidar do nosso saber, do nosso entendimento, da nossa capacidade. Quanto mais nós temos, mais obrigações também temos, mas mais podemos fazer, mais podemos ajudar. Isso também é uma capacidade daquele que tem mais dinheiro, mais poder. Então, quando a gente fala em relação ao apego, não significa se desfazer de tudo. É importante termos. Nós precisamos ter para compartilhar. Nós precisamos ter para ajudar. Lá no Livro dos Espíritos tem a questão 814 a 815 que diz assim: por que Deus fez alguns ricos e outros pobres? Por que a gente às vezes vem rico e às vezes vem pobre? Para testar. São as provas em condições diferentes. O rico, porque para ele abre muitas portas. Tanto as portas para o bem, para auxiliar, para ajudar, para compartilhar, para ensinar, como para o mal. Abre as portas dos vícios, do poder, do orgulho, do egoísmo. E para o pobre, e para aquele necessitado, também abre portas. Também é uma prova da humildade, de saber ser feliz com pouco,
de ter a humildade de pedir, de saber aceitar. E às vezes encarnamos de uma maneira e outras vezes encarnamos de outra. Então, se estamos numa posição confortável agora, é melhor que aproveitemos, porque a gente não sabe como é que vai vir a próxima. Que saibamos compartilhar e ajudar, porque da próxima podemos vir na outra situação, para entender e saber o que é passar por necessidade. E a terceira obrigação é para com o próximo. Então, nossos deveres são para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Se nós aqui falamos que temos tantas coisas que precisamos para nós, alimentação, estudo, conhecimento, lazer, significa que o outro também precisa. É mais do que querer para o outro o que quero para mim. É saber e entender que o outro tem as mesmas necessidades que eu. Necessidade de ser amado, de ser compreendido, de ser respeitado, mas também de casa, comida, abrigo, trabalho, dignidade. É isso que nós temos que entender que o outro precisa. E se tiver no nosso alcance dar esta oportunidade, é isso que Jesus nos ensina através das suas lições de caridade. E é isso que Deus espera de nós. Quando a gente precisar prestar contas, é poder se encontrar, né, depois que terminar essa encarnação, olhar para trás e dizer assim: eu soube aproveitar de tudo aquilo que Deus me deu como oportunidade. Eu trouxe tanto material que eu podia ficar aqui horas, mas a gente sabe que tem que terminar. E essa lição, como eu falei para vocês, tem várias parábolas. Todo mundo que tiver o Evangelho, ou até que pela internet quiser puxar as parábolas, parábola dos talentos, é de fácil acesso, todo mundo consegue, a leitura é muito legal e vai ilustrar bastante aquilo que falamos hoje. Mas hoje eu quis trazer uma historinha que eu acho que poucos conhecem. Não é uma parábola, mas é uma história que nos faz refletir. Esse livro é psicografado por Chico, que é ditado pelo espírito do irmão X, chama Contos deste e de Outra Vida. São pequenos contos, uma página e meia. É um livro excelente para deixar na cabeceira, porque às vezes a gente tem preguiça de pegar um livro pesado e ler, ou às vezes o livro nos prende, a gente perde o sono. A televisão não tem trazido nada de útil antes de dormir, só notícias desagradáveis. É bom que antes de dormir façamos uma leitura construtiva. E essa, além de construtiva, é divertida, é leve, é gostosa. Então é um livro maravilhoso. Aconselho, é super gostoso e são bem pequenininhos contos. E o conto que eu queria contar na noite de hoje, não vou ler porque assim vocês ficam curiosos para comprar o livro e querer ler em casa, mas conta a história de um homem que era inteligente e excelente pessoa, começou trabalhador numa casa espírita, palestrante, professor, auxiliava a todos, reunia um número grande de pessoas quando falava. E a espiritualidade quis testar a fé desse homem. Falou assim: olha, ele parece ser muito dedicado e acredita em tudo que fala. Falava sobre o Evangelho. Aí a espiritualidade proporcionou para ele uma dificuldade de saúde. E ele continuou trabalhando, continuou dizendo que o corpo era um empréstimo de Deus e que ele ia usar da melhor maneira que podia. Mesmo com a doença, ele não iria deixar de trabalhar. E a enfermidade passou e a espiritualidade viu que essa prova ele tinha vencido. Foram testar ele com outra prova. E aí começaram a sair calúnias, falavam mentiras sobre ele, o nome dele foi parar na lama. Mas ele continuou dizendo: o meu nome a Deus pertence e eu vou continuar trabalhando pela verdade que aprendi. E continuou, e ele disse que um dia a verdade apareceria. E a espiritualidade falou: esta prova ele também passou. Pois aí veio outra prova e ele perdeu um filho querido. Chorou, ficou triste, se levantou e continuou a servir. E falou: meu filho a Deus pertence. Eu tive a chance de viver enquanto ele estava aqui. E sei que ele continua vivo.
acredito nessa verdade e vou continuar trabalhando. E a espiritualidade falou, esta prova ele também venceu. Chegou um dia que ele ganhou uma grande soma de dinheiro. Fez um trabalho no serviço dele, um trabalho que foi vitorioso e ganhou uma grande soma de dinheiro. E ele continuou trabalhando, continuou servindo e ensinando. Aí bateu na sua porta um amigo que ficou sabendo que ele ganhou essa grande soma de dinheiro. Ele falou assim, olha, eu estou com uma dificuldade, tenho 4 filhos, estou desempregado. Será que você conseguiu emprestar um dinheiro? Assim que eu conseguir arrumar um emprego, me restabelecer, eu te devolvo. Ele virou e falou assim, sinto muito, esse dinheiro me custou muito suor e muita dedicação. Eu não posso fazer nada. A espiritualidade falou, essa prova ele não venceu. Pois é assim, são as provas. Às vezes Deus nos dá, como nós falamos que tudo a Ele pertence, da mesma maneira Ele também pode nos tirar. E essa lição nos ensina a aceitar as vontades de Deus. Se Ele também nos tira, é uma prova que nós devemos aceitar sem murmuração. Então, com essa reflexão toda da noite de hoje, com o exemplo da lição, com a vinda do Natal, que nós saibamos que o próximo precisa das mesmas coisas que a gente e que a caridade é muito ampla e que todo mundo tem um ombro para dar, um sorriso, um abraço, uns minutos, um olhar, uma atenção e também roupa, comida, aquilo que nos é possível ajudar, que não percamos as oportunidades que nos batam à porta. Feliz Natal a todos, um abraço, obrigada.